Irmãos, o estudo dessa manhã nós vamos tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? Nós vamos analisar hoje um pouquinho sobre essa pessoa. Nós vamos compreender também, com a ajuda do Senhor, sobre o que é o batismo do Espírito Santo, segundo as Escrituras Sagradas. Porque quando nós saímos da Palavra de Deus, nós vamos cometer, irmãos, muitos erros que de fato implicam em perder a centralidade de Cristo na igreja. Porque, irmãos, quem estabelece o senhorio de Cristo na igreja, na congregação, não é na denominação, não, na congregação. E nós temos que saber o que é igreja. Igreja não é eu pertencer à igreja batista, metodista, assembleia. Isso não é igreja, isso é denominação. Agora, igreja são homens e mulheres que creram no Senhor, que tiveram seus olhos abertos e o Espírito então revelou a palavra. A palavra que foi revelada é aquela que o Espírito aplica em nós, daquilo que Cristo é e fez. É mais ou menos assim. Muitas pessoas conhecem o Senhor como o seu Salvador. Cristo é o meu Salvador, lá longe, lá distante, é o meu Salvador. Mas Ele precisa de ser, para nós ganharmos essa experiência com Ele, a minha salvação. A expressão do Salmo 27:1: Deus é a minha luz e a minha salvação. Isso fala de uma experiência com Ele. Ele é meu Salvador, sim, mas Ele é a minha salvação, porque eu já tenho experiência de salvação com Ele, afiançada pelo Espírito, porque o Espírito já aplicou aquilo que Cristo é e fez em meu interior. Isso é cristianismo. Nós temos que tomar muito cuidado em ter o discernimento do que é cristianismo e do que é religião. Então, como nós vamos ter esse discernimento? Pelo Espírito da palavra. Então vamos inicialmente ler aqui, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 16, vamos ler apenas o versículo 7. Então nós vamos estar caminhando um pouquinho, analisando, conhecendo a pessoa bendita do Espírito Santo. João 16, versículo 7 está escrito assim: Jesus está dizendo a respeito do Espírito: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai Santo, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela noite tão gostosa de descanso que o Senhor nos concedeu de sono. Obrigado, Pai, porque nesta manhã ela já veio acompanhada das Tuas misericórdias que não têm fim. As Tuas misericórdias, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Pai, nesta manhã nós confiamos a Ti a Tua palavra, rogamos ao mesmo Espírito que a inspirou, que nos dê sabedoria para compreendermos aquilo que Ele mesmo escreveu usando os Teus santos. Essa palavra chegou até nós e nós queremos hoje, com a Tua ajuda, conhecer um pouco mais de Cristo pelo Teu Espírito e também, ó Pai, entendermos de uma forma bastante simples o ministério do Espírito, a missão do Espírito. Continue, Pai, falando aos nossos corações essa manhã, porque desejosos estamos aqui de ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, o que nós sabemos a respeito da pessoa do Espírito Santo? Espírito Santo, Ele é uma pessoa. E a gente vai descobrir por que Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, irmãos, Ele faz parte da salvação nossa. Quem nos regenera, quem nos faz nascer de novo, é o Espírito Santo, aplicando a palavra em nós, daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Então, entenda uma coisa, e fique bem atento hoje, que esse assunto é muito importante para o nosso crescimento com o Senhor Jesus Cristo.
Antes, porém, eu quero dizer para vocês aqui um alerta muito interessante que, irmãos, quantas coisas totalmente distorcidas são feitas em nome do Espírito de Deus e que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Quantos acessórios têm sido colocados no seio da igreja que não provém do Espírito de Deus. Tantas coisas que fazem com que as pessoas fiquem totalmente perturbadas, elas ficam sôfregas, porque todos nós temos uma sede de Cristo, e o Espírito, vamos ver depois os textos, ele foi designado para nós, para glorificar a Cristo em nós, para formar o caráter de Cristo em nós. O Espírito nos foi dado para discernirmos a verdade do erro, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa que vai nos guiar a toda a verdade, ou seja, ele vai nos levar para Cristo, ele vai mostrar Cristo para nós, quem Cristo é e fez no primeiro momento, naquilo que concerne a nossa salvação. Vocês sabem que Cristo morreu e ressuscitou, irmãos, mas o Espírito vai revelar para nós todo o mistério da cruz, e o mistério da cruz, ele envolve não apenas que Cristo morreu no nosso lugar, mas também que o pecador foi inserido ali no corpo de Cristo. E o Espírito vai trazer esta luz para nós, vai iluminar a nossa mente, para que então possamos ver de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que então ele realize em nós uma experiência subjetiva no nosso interior. Então ele vai aplicar tudo aquilo que Cristo fez no Calvário em nossas vidas pela palavra. Por isso, irmãos, que nós devemos estar com os nossos olhos sempre fitos nas Escrituras Sagradas. Quando nós saímos das Escrituras Sagradas, nós começamos como que dormir de touca, começamos a comer gato por lebre, entende? Então, essa não é a vontade do Senhor. Agora, se nós não conhecermos a pessoa bendita do Espírito Santo, nós não poderemos avançar muito em conhecer o Senhor, porque Ele nos foi dado para nos ajudar a conhecer o Senhor. Agora, por que é o Espírito quem estabelece o senhorio de Cristo na igreja, na Assembleia, vamos dizer assim? A Assembleia é o ajuntamento dos santos, né? Por que é Ele quem estabelece o senhorio de Cristo na igreja, em cada um de nós de uma forma geral? Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, e nós vamos hoje ler muito a Bíblia, para nós então termos uma visão muito real do ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, está escrito assim. Paulo, ele está fazendo aqui uma referência muito interessante, mostrando que, por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por que o apóstolo Paulo disse isto aqui? Vocês se lembram, irmãos? Vamos pegar aqui um apóstolo do Senhor, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele caminhou com Cristo 3 anos e meio. Pedro, em algumas referências, temos nos 4 evangelhos, Pedro disse que ele iria com o Senhor Jesus até a morte. Vocês se recordam? Muito bem. Então, quando o Senhor Jesus foi preso e estava ali sendo julgado, primeiro ali na casa de Caifás, depois por Pôncio Pilatos, mas na casa de Caifás, quando Pedro entrou naquele local, uma criada disse para Pedro o seguinte: você é um deles, você estava com ele. Não, eu não conheço este homem. Pedro havia dito lá que ele jamais o negaria. Então Pedro estava ali negando a pessoa errada, ele estava negando o Senhor para se estabelecer. Um outro criado fez a mesma pergunta, então ele se esquivou, dizendo que não conhecia este homem. Mas uma terceira pessoa falou com ele, Pedro, a palavra fala que ele anatematizou Jesus.
Essa palavra é muito forte no grego, ali diz que ele amaldiçoou Jesus. Por que Pedro amaldiçoou Jesus? Praguejou. Porque ele não tinha a pessoa do Espírito dentro de si. Então, ninguém vai dizer que Jesus é anátema, a palavra anátema aqui que significa maldito, que Jesus é anátema. Percebe? E então é o seguinte, olha, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Agora, por outro lado, ele diz assim, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então aqui é o Espírito Santo quem vai verdadeiramente, irmãos, estabelecer o senhorio de Cristo na vida das assembleias. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele veio para falar de Cristo para nós. Ele é aquele Consolador tão maravilhoso, é aquele que move todas as Escrituras e amolece os nossos corações para falar de Cristo para nós. Agora, nós não precisamos perguntar para um cristão se ele é batizado com o Espírito Santo ou não, porque o próprio fato da pessoa estar no corpo de Cristo significa que ela foi batizada com o Espírito Santo. Aqui mesmo nesse capítulo, veja aqui, porque não há outra forma, irmãos, outra maneira de uma pessoa entrar no corpo, fazer parte da vida da igreja, o corpo de Cristo. Diz assim no versículo 13, Paulo continua dizendo: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Essa palavra aqui, beber de um só Espírito, está apontando que uma vez que temos a pessoa do Espírito habitando dentro de nós, Paulo vai dizer isso para nós lá em Efésios capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito está em nós. Quanto mais somos cheios do Espírito, mais nós teremos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. O que é o senhorio de Cristo? É o governo de Cristo sobre nós. Quando nós entendermos isto, aquela palavra que nós conhecemos de cabeça vai se tornar tão clara para nós. 2 Coríntios 5,15, a palavra fala assim: que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós vamos ter plena confiança de que nenhum do nosso mover será por causa da nossa própria vontade. Então, o que acontece hoje, irmãos, no meio do povo de Deus? É que talvez por falta de ter uma comunhão com o Espírito, 2 Coríntios 13 fala que é para nós termos comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. Então, quando temos comunhão com o Espírito, Ele vai abrir as Escrituras para nós, Ele vai lançar luz sobre as Escrituras, vai iluminar a nossa mente, para que então tenhamos um entendimento não apenas intelectual, mas um entendimento celestial revelado pela Palavra de Deus. Porque, irmãos, o entendimento que o Senhor nos dá, ele sobrepuja infinitamente a intelectualidade humana. Ninguém pode resistir à sabedoria de um filho e de uma filha de Deus, porque esta pessoa, ela é habitada pelo Espírito, pelo Pai e pelo Filho, e o Filho é a sabedoria de Deus. Então o Espírito Santo vai tornar cada vez mais real, naquilo que nós mais carecemos, de uma sabedoria para expressar Cristo. E ninguém consegue resistir à sabedoria de Deus. Ela é infinita, ela é maravilhosa, ela é grande, porque Ele é grande, é do tamanho dEle. Agora, a nossa mente, quando nós queremos compreender o Espírito Santo pela nossa cabecinha, que muitas vezes é oca, perímetro de boné, nós vamos conseguir conhecê-lo. É pela fé, é um conhecimento pela fé, e o Espírito vai se concretizando em nós, revelando e formando a bendita pessoa de Cristo Jesus. Então, aqui, irmãos, nesse texto de João 16:7, nessas palavras aqui,
Jesus, ele estava dizendo aos seus discípulos que compensaria a sua ausência física para que então ele enviasse até nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, ele tinha um ministério também extraordinário, dos profetas. Nós temos hoje as Escrituras do Antigo Testamento, todas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, quando Deus queria comunicar algo ao povo dele, ele enviava então a pessoa do Espírito Santo, que pairava sobre a mente da pessoa e soprava ali nos ouvidos da pessoa, então ela profetizava. Então era tudo relatado e escrito, porque Deus, olha como que Deus, ele tem um cuidado muito grande com aquilo que sai da boca dos seus profetas. Deus providenciou a inspiração do Espírito nos profetas do Antigo Testamento, mas também providenciou aqueles escribas para que escrevessem todas as profecias, para ficar registrado, porque a palavra de Deus não muda. Ele disse, ele não vai mudar, ele não vai voltar mais atrás. Então, irmãos, fazemos muito bem quando nós cremos na palavra, porque por detrás da palavra de Deus tem o Deus da palavra sustentando e realizando aquilo que ele disse. Então, na verdade da palavra, você pode crer tranquilamente. Às vezes nós cremos mais em pessoas. As pessoas sempre vão nos frustrar, não vai nos decepcionar, mas o Espírito Santo, não. Deus o Pai, não. Deus o Filho, não. Ele nunca precisou retratar uma palavra que ele disse. Nunca, irmão. Se você ler os 4 evangelhos, você vai descobrir que todas as vezes que Jesus dizia alguma coisa, ele nunca se retratou, porque ele é a fonte da verdade, e da boca dele só saía a verdade. Nunca encontrou nenhum engano na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nas nossas bocas, irmãos, quantos enganos, quantas besteiras já saíram de nós, quantas e quantas, se fosse enumerá-las, mas graças ao Senhor, ele não leva em conta esse tempo, um tempo que é de ignorância. Então, irmãos, que o Espírito Santo, ele está mostrando aqui naquele texto básico que ele seria um referencial bastante exato de direção e de proteção para o seu povo também, porque é o Espírito quem vai nos guiar a toda a verdade. Mas, afinal, irmãos, quem é o Espírito Santo? Quem é esta pessoa? Qual é a sua missão? Então, a principal missão do Espírito Santo é exaltar a Cristo e também falar de Cristo para nós, mostrar quem é o Senhor para cada um de nós. Agora, onde o Espírito Santo ele opera, Jesus Cristo ele é exaltado e tudo mais se desvanece. Abram comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 14 e 15. Evangelho de João 16, versículo 14 e 15. Nós temos aqui uma das funções tão lindas do Espírito Santo, irmãos, que é exaltar a Cristo, que é glorificar a pessoa de Cristo. Ele diz assim, João 16, versículo 14 e 15. É o Senhor quem está dizendo a respeito dele, do Espírito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, eu queria que você depois meditasse nessa palavra. Não vou ter tempo aqui para expor este versículo, senão nós ficaríamos apenas nele aqui. Mas eu gostaria que você atentasse nesse versículo, porque, principalmente nessas palavras aqui, presta atenção, porque há, claro, o Espírito Santo há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, tudo que o Espírito recebe de Cristo é a sua missão nos anunciar. Agora, você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, Ele é tudo. Ele é tudo, é o Todo-Poderoso, é o Soberano Senhor. Então o Espírito vai pegar de Cristo tudo que é de Cristo e vai
anunciar para nós, vai revelar para nós, vai comunicar isto para nós. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Quão grande é? E o 15 diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Irmãos, o que o Pai tem? Não fique pensando aí em coisas baratas, neste universo que é do Pai. Tudo que o Pai tem é meu. Então, irmãos, o que o Pai tem? Aqui o sentido, qual é a realidade do Pai, do Deus Elohim bendito? Quem é Ele? Ele é o Deus Criador do universo, Ele é o Deus que sustenta todas as coisas, Ele é o Deus Pai. Tudo que é do Pai é do Filho. Então o Espírito vai pegar tudo aquilo que é de Cristo, que é do Filho, e vai anunciar para nós. Irmãos, mas você tem atentado para isso? Você tem tido essa disposição de coração para buscar o que você tem em Cristo Jesus? Porque aqui está muito claro, ó, tudo que o Pai tem é meu. Irmãos, nós estamos em Cristo, percebe? E tudo que é de Cristo é nosso. E o que é de Cristo? Tudo. Por quê? Porque Cristo é tudo para nós. Cristo, Ele é maravilhoso. Então, Ele diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito vai anunciar tudo que é do Pai e do Filho para nós nos apropriarmos. Mas não pense aqui que é se apropriar de coisas, mas dele. O que nós precisamos é dele, o que nós carecemos é da glória dele. Glória é aquilo que ele é em realidade espiritual. Irmãos, isso é maravilhoso. O Espírito Santo, vamos dizer assim com muita reverência, é o anel de noivado que o noivo deu para a sua noiva. Cristo é o noivo da igreja, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Então Ele deu para nós o seu anel, anel de noivado. Agora, o que esse anel significa, irmãos, para nós? Nós somos comprometidos com Ele, ainda nós não casamos, aquele grande dia não chegou ainda, mas Ele vai chegar, pode ter certeza disso, percebe? E naquele dia, irmãos, não vai ter lugar para tristeza, para angústia, para depressão, para dor, para sofrimento, porque a palavra fala que lá em Romanos 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, a sua destra delícias perpetuamente. Fala que a nossa alegria é uma alegria perpétua, não tem como alguém tirar. Jesus disse isto quando Ele foi para a cruz. Antes de ir para a cruz, Ele disse para os seus discípulos: eu tenho-vos dito isto, ou seja, que eu vou morrer e ressuscitar por amor a vocês, mas porque eu disse isto, o coração de vocês se entristeceram. Mas olha que promessa que Ele fez para nós: mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque nós vamos estar com o nosso noivo, contemplando o Senhor na sua formosura. Então, este anel de noivado, você já vai descobrir o que é este anel de noivado que Ele deu para a sua noiva. Lindo nosso Senhor. Abra lá em Efésios capítulo 1, vamos descobrir este anel de noivado aqui que Ele nos deu. Efésios capítulo 1, versículo 12 em diante, até o 14. Então, diz assim a palavra, versículo 12, 1:12, Efésios 1, versículo 12. A palavra assim se expressa: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, aqui no original, tem uma palavrinha que não está aqui na nossa Bíblia, em quem também vós estáis. Acho que na revista corrigida aparece, em quem também vós estáis. Depois, nós só podemos estar, e para sermos louvor da sua glória,
em quem nós estamos depois que ouvistes a palavra da verdade. A palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Olha o anel de noivado aqui. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor e a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho sobre este selo aqui. O Espírito Santo é o selo de Deus. Quando nós cremos no Senhor, na nossa morte e ressurreição com Ele, o Espírito Santo vem e nos sela, coloca um anel de noivado em nós, que ninguém consegue tirar, é uma marca da promessa de Deus. Agora, queridos, vocês se lembram? Eu vou citar duas coisas aqui que diz respeito a este anel, depois nós vamos ver uma aqui no Novo Testamento. Você se lembra quando o rei Assuero, depois que Naamã foi morto, o rei Assuero falou uma coisa muito interessante para Esther. Vamos abrir lá em Esther, capítulo 8, versículo 8. Esther 8, verso 8. Aqui, irmãos, nós temos algo interessante. Então veja aqui o que o rei Assuero então pediu para que fosse escrito para os judeus, porque Hamã, ele queria matar Mordecai. Interessante, irmãos, que no livro de Esther não tem nenhum versículo que fala do nome de Deus, mas nas entrelinhas você vai ver Deus aqui operando em todas as coisas. Esther capítulo 8, versículo, deixa eu ler o 7 também para a gente pegar o contexto, que diz assim: então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Então, irmãos, o inimigo do Senhor nunca vai vencer, porque Deus, Ele é por nós. Quem será contra nós? Não tem possibilidade. Agora, veja o que o rei Assuero disse aqui no versículo 8: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel selam, não se podem revogar. Presta atenção aqui, irmãos. Aqui era um rei humano, instituído pelo Senhor, como são os presidentes. Nosso Brasil, o presidente que está, foi Deus que quis que ele estivesse lá. Percebe? Então, ele selou essa escrita com o seu anel. E o que é interessante aqui, que não podia ser revogado, tinha que ser cumprido esse interdito do rei. E assim aconteceu. Irmãos, se essa assinatura aqui, que foi selada com o anel do rei, era irrevogável, imagina o Espírito Santo nos selando. Se você acha que é irrevogável, jamais, irmãos. Abra comigo, por favor, deixa eu mostrar mais um outro texto aqui, em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos aqui ler o versículo 8. Vocês se lembram que aqueles presidentes sátrapas, porque tinham inveja de Daniel, eles criaram uma lei para acabar com a vida de Daniel, né? Você tem que ler todo o capítulo 6 de Daniel, você vai entender exatamente isso. Mas chega aqui no versículo 8, veja o que eles fizeram. Agora, pois, Daniel 8, versículo 8: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Queridos, o rei, ele não queria, que ele conhecia Daniel, lançar Daniel na cova dos leões. O rei fez isto porque
ele havia selado com seu anel esse interdito que a lei dos medos e dos persas não pode ser revogado. Compreende, irmãos? Agora, queridos, Daniel foi lançado na cova dos leões, e o versículo 17 diz assim, aí desse mesmo capítulo 6 de Daniel: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. A lei dos homens, quando eles estabelecem uma lei e era selado com seu anel, não poderia ser mudado. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel não cometeu nenhum delito diante de Deus e diante dos homens. Isso é cruz. Vertical, Deus. Horizontal, homens. A cruz não é o sinal da cruz? Diante de Deus e também diante dos homens. Então Deus, que criou todas as feras, fechou a boca dos leões. Eu creio que Daniel deve ter até dormido ali no colo do leão, ali na barriga dele. Mas pela manhã, o rei estava inquieto, foi lá e nada havia acontecido com Daniel. Mas esta lei não poderia ser mudada. Agora, abra comigo, irmãos, lá em Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, versículo 29. Olha aqui, se a lei dos homens, o selo dos homens, não pode ser mudados, aqui nós temos uma certeza, dado pelo Espírito, que nos enche o coração de alegria, que diz assim, olha só: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quem pode mudar isso, irmãos? Quando cremos no Senhor, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança. Quem pode mudar isso, irmão? Então, se você creu no Senhor, você é um privilegiado, uma privilegiada. Isso não pode ser mudado, porque é afiançado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Deixa eu mostrar outro texto aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 15, vai mostrar também de uma forma bastante coesa, concisa, né? Ele diz assim, Gálatas 3, versículo 15, falando para nós: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada ou validada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Deus fez uma aliança conosco, o qual tiraria os nossos pecados, e dos nossos pecados não se lembraria mais, quando Cristo fosse enviado e fosse para a cruz tirar o pecado do mundo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós fomos de fato liberto definitivamente, mas não para aqui, irmãos, a coisa vai mais adiante. Vamos aqui, João, capítulo 16, João, capítulo 16, os versículos 14 e 15, temos outra linda declaração, que o Espírito Santo vai fazendo mais acréscimo. Diz assim, João 14, 15, nós já lemos, mas vamos reler aqui para a gente verificar o que nós temos, porque a partir do momento do nosso novo nascimento, irmãos, existe em nossa frente uma infinitude de riquezas para nós conhecermos e nos apropriarmos. Ele disse assim, João capítulo 16, versículo 14, ele me glorificará, o Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, esse é o ministério lindo do Espírito Santo, revelar para nós as riquezas insondáveis da pessoa de Cristo. E um outro detalhe importante, que nós já temos em Cristo, e muitos infelizmente não têm se apropriado disso. O que nós recebemos dele, irmão? Ele disse que anunciaria tudo aquilo que Cristo é e fez.
a pessoa e a obra, mas nós temos que aprender muito da pessoa, porque são muitas riquezas para nós. Vamos ver o que o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, ele tem para anunciar para nós sobre o Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós. Irmãos, isso aqui nós precisamos buscar aos pés do Espírito do Senhor, para nós termos isso tudo subjetivamente, como experiência real, para nós crescermos mais e mais no Senhor, porque essa é a vontade dele. Então, Isaías 11, versículo 1 diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, um broto. Rebento é ramo, renovo é um broto. Agora veja aqui, irmãos, tudo que nós já temos, se Cristo habita em nós, verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ele vai descrever para nós, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você entende, irmãos? Tudo isso nós já temos na pessoa de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele nos foi dado para mostrar isto para nós, porque, irmãos, já está tudo aqui dentro desse pote de ouro, chamada as Escrituras Sagradas. Agora nós temos que abrir as Escrituras e buscar essas pepitas, percebe? Então, o Espírito Santo também vai bordar todas as belezas de Cristo em cada um de nós. Lembra, o salmista, ele vai dizer o seguinte, Salmo 96: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor é muito belo, o Senhor é glorioso, o Senhor é lindo demais, Ele habita em nós, irmãos. Você entende porque muitas vezes você tem aqueles pensamentos graciosos? É o Espírito tocando, revelando, mostrando. O teu falar tem que ser um falar agradável, e isso, muitos de nós ainda não temos isso, mas o Espírito está trabalhando isso em nós, para que então nós alcançamos a maturidade e todo o nosso falar seja um falar gracioso, seja um falar elegante. Entende, irmãos? Agora, vamos observar aqui algo que é muito interessante. Quando eu falei aqui que o Espírito Santo, ele vai bordar em nós as belezas de Cristo, dá um pulinho aqui no Salmo 45. Veja aqui que lindo é isso, irmãos, que preciosidade nós temos aqui do trabalho do Espírito bordando as suas riquezas de Cristo em nós. 45, vamos ler a partir do versículo 13. Salmos 45, a partir do verso 13. Porque, irmãos, o Espírito Santo, uma das funções maravilhosas dele é produzir em nós o caráter de Cristo. E essa é uma das funções talvez mais importantes do ministério do Espírito, que é forjar, formar, radicalizar o caráter de Cristo em nós. E esse processo aqui, irmãos, é para toda a vida, toda a vida, toda a vida. Ele vai trabalhando dia a dia, formando Cristo em nós. Versículo 13 diz assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Claro, irmãos, que aqui está se referindo à igreja naquele grande dia, na glória do Cordeiro. Percebe? É do encontro entre Cristo e a sua noiva. Então ele diz assim, presta atenção, irmãos, isso está fazendo alusão a mim e a você, que somos igreja. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Ouro fala da natureza divina, da natureza de Deus. Agora veja aqui o versículo 14: em roupagens bordadas. Roupagens bordadas é o trabalho do Espírito em bordar em nós a pessoa de Cristo. Nós éramos, quando nascemos de novo, nós éramos como que carvão. O carvão, para se tornar uma pedra preciosa, precisa de fogo e precisa de pressão. Vai sendo trabalhado até virar uma pérola,
preciosa. Então por isso que você às vezes não entende, porque você sofre tanto na vida. E vem aí uns picaretos falando assim, isso aí é coisa do diabo, filho de Deus não pode sofrer. A Bíblia diz, 1 Pedro 4,12, ele diz assim, irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como que se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, o Espírito Santo, para formar o caráter dele em nós, ele vai exercer sobre nós fogo e pressão. Nós que éramos carvão, então o Espírito começa a aplicar em nós a palavra, as circunstâncias, sofrimento, perdas, uma série de coisas, porque ele quer quebrar tudo que é duro em nós, irmãos, e formar a beleza de Cristo. Ele vai bordando Cristo em nós. Por isso que ele está dizendo aqui no verso 14, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Agora veja aqui o 15, irmãos, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Que coisa linda! Então esse dia vai chegar na tua vida e na minha vida também, porque está escrito, e o Espírito tem comunicado essas verdades aos nossos corações de uma forma tão linda. Então, queridos, nunca se esqueçam de uma coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu sei que muitos podem tratá-lo aí como uma força, como uma energia ou poder, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Por que eu disse que ele é uma pessoa? Eu quero dizer porque ele é uma pessoa, porque ele fala, ele transmite vida a nós, ele tem uma sabedoria infinita, ele é inteligente, o Espírito Santo tem sentimento. Por que nós sabemos? Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito, porque quando nós entristecemos o Espírito, irmãos, nós não temos o senhorio de Cristo nas nossas assembleias, porque ele está entristecido. Se ele estiver entristecido, ele não fala, e se ele fala, ele também não será ouvido. Vocês estão me compreendendo? Precisamos viver uma vida íntima com Ele, em comunhão com Ele e com a palavra dEle, porque Ele nos foi dado para abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. O Espírito Santo é uma pessoa porque Ele fala. Lembra Apocalipse 2, versículo 7? Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é uma pessoa, porque Ele fala. Ele fala. Agora, irmãos, Ele também ensina. João 14, 26, a palavra fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse tempo atrás a pessoa falou para mim o seguinte, como é que você consegue guardar tantos versículos na sua mente? E eu não consigo, irmão. É o Espírito Santo que me faz lembrar de tudo aquilo que Ele já disse. Ninguém tem capacidade de decorar a Bíblia, não tem capacidade, mas o Espírito Santo, Ele vai ensinar todas as coisas, discernimento sobre todas as coisas, porque o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Então ele fala, ele ensina, ele é o professor nosso. Jesus disse assim em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele tem tanta paciência conosco, para nos ensinarmos. Isso é algo maravilhoso. Então, Ele também nos convence. Aquele texto que nós conhecemos, João 16, 8, quando Ele vier, Jesus falando sobre o Espírito, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, se o Espírito não convencer um pecador de que ele é pecador, embora ele saiba que é pecador, mas se o Espírito não o convencê-lo, ele nunca vai clamar a misericórdia do Pai, para que então Deus o liberte do seu pecado. Ele é pecador, vai morrer, vai para o inferno, pecador. Mas aquele que é convencido pelo Espírito, quando o Espírito mostra
que de fato nós somos pecadores, vamos correr para o Pai dizendo o seguinte: Deus, por misericórdia, tem misericórdia de mim. Então o Espírito Santo vem e aplica a obra de Cristo. Você foi perdoado, você foi aceito. Eu te aceitei você quando você creu lá no meu Filho, quando ele morreu na cruz e você morreu com ele. Eu ressuscitei juntamente com ele, você agora é meu, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Queridos, esse é precioso demais. Então ele convence da justiça, porque nós somos injustos, mas Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, que é Jesus, morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Então ele vai nos convencer que a justiça foi feita. Lembra de Romanos 1, 16 e 17? Paulo disse assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele vai nos convencer, vai mostrar o que é Evangelho e vai nos convencer que no Evangelho, Romanos 1,17 diz assim: porque nele, no Evangelho, se descobre, se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Então o Espírito vai convencer que nós éramos pecadores, vai nos convencer que a justiça foi feita e do juízo, que vai ter um julgamento. E que neste julgamento, uma vez que minha conta foi paga, lembra o que disse lá Romanos 8,1, quando nós cremos? Agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu e você, nós éramos tranqueiras, curva de rio, não valíamos o feijão que a gente comia, mas Ele nos amou, veio até nós e trocou o nosso coração de pedra por um coração sensível, por um coração de carne, veio habitar dentro de nós. Tudo foi por amor. Jesus disse em João 5,24: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, nós temos vida. Então Ele nos convence e Ele também dá ordens. O Espírito Santo dá ordens para aqueles que são teus. Por isso que temos que estar bem conectados. Eu vou mostrar para vocês aqui em Atos capítulo 8, versículo 29. Olha que ordem bendita que o Espírito Santo estava aqui passando para aqueles irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Então, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito do Senhor, o nosso cristianismo se torna muito interessante e dinâmico, porque a história do Filipe eunuco, vocês conhecem, que aquele eunuco, ele foi em Jerusalém para adorar, mas ele não tinha nada de Deus, foi para adorar a Deus, mas não conhecia Deus, então ele adorava um Deus que ele desconhecia. E aí depois, versículo 28 fala assim: estava ele de volta e assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Olha agora o verso 29, a ordem do Espírito. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então foi uma ordem que o Espírito deu a Filipe. Irmãos, não sei se vocês têm observado ou visto aí muitos missionários ou comunidades que têm de repente um ministério de missão, que enviam os seus missionários para os campos e eles dizem assim: a nossa igreja enviou os missionários e sustenta aqueles irmãos. Irmãos, isso não existe na Bíblia. Isso é um engano. Vou falar aqui que é um engano grasso. Não posso falar que é uma ignorância, mas um engano graço, porque eles estão com a Bíblia na mão e não têm buscado a revelação da parte do Senhor. Porque, irmãos, aqui mesmo em Atos, capítulo 13, veja o que o Espírito Santo está agindo aqui. Vamos ver esses 3 primeiros versículos do capítulo 13 de Atos. Presta atenção, irmãos. Se nós não conhecermos o agir do Espírito, a gente vai ficar vivendo uma vida de engano, sendo dirigido por cabeças de homens destituídos da verdade, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 e 2. Olha só, havia na igreja de Antioquia, olha como essa igreja era preciosa, profetas e mestres. Irmãos, não é um profeta, havia nesta igreja profetas e mestres.
Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Agora, olha aqui o versículo 2. E servindo eles ao Senhor. Essa palavra aqui, servindo, no grego, se você fazer uma consulta, você vai descobrir que ela significa ministrando, ministravam ao Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Aqui não é que eles estabeleceram o jejum, não, irmão. Eles estavam ministrando ao Senhor, eles não comiam, porque estavam buscando a direção do Senhor, a quem eles enviariam. Então, quando você passa tempo com o Senhor, lendo a palavra, em oração, você não vai comer, você vai estar jejuando. Percebe? Um dia nós vamos tratar aqui sobre o jejum bíblico. Então, jejuando, servindo eles ao Senhor e jejuando, olha aqui, eles estavam buscando a direção de Deus. Naquela igreja, você acha que eles não poderiam identificar ali, por exemplo, um Lucas, um Carlinhos, um Felipe, um Délio, um Roque, um Admilson, um Cláudio, para enviar profetas e mestres? Pastor, quem que você acha que nós devemos enviar para o campo? Vamos mandar ali o Luiz Eduardo, que tem mais capacidade. É errado isso. Nós não consultamos o Senhor para saber. Eles estavam ali ministrando ao Senhor e jejuando. Quando nós ministramos ao Senhor reverentemente, irmãos e queridos, é porque nós não sabemos quão grande erro muitas vezes nós cometemos em fazer coisas sem consultar o Senhor. E o Senhor tem me inquietado muito sobre este quesito aqui. Ele disse assim, olha só, servindo eles ao Senhor, verso 2, e jejuando, qual voz que aparece aqui agora? Disse o Espírito Santo, não os mestres, não os profetas, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você acha que a igreja enviou eles? Não. Impôs a mão sobre eles e os despediram. Agora veja o versículo 4. O que está escrito aí, irmão? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem que envia? Quem que separa? É nós? Não. A igreja não é nossa, nós somos a igreja de Cristo. Entende, irmãos? O problema é que nós não temos muitas vezes discernimento espiritual. Nós fazemos, quando não temos a voz do Espírito, nós vamos fazer movimentos desalinhados. Nós vamos fazer muitas boas obras, vamos fazer muitas movimentações onde Cristo não está envolvido, onde não temos a voz do Espírito. Irmão, o que você acha de nós fazermos isso aqui? Quem que mandou? É da vontade do Senhor isso? Se não, irmãos, devemos ficar quietos, buscar a direção do Senhor. Em muitas das nossas conferências eu tenho orado, buscado diante do Senhor, muitas vezes até com lágrimas. Senhor, muitas coisas entristecem porque há uma resistência. Quando nós resistimos ao Espírito, o Espírito se entristece, não vamos ter a voz dele, aí nós vamos fazer os nossos movimentos. Vamos louvar com essa canção aqui porque eu gosto. Irmãos, não é assim, irmão. Eu conheço uma comunidade, cada comunidade tem uma realidade, não podemos pegar exemplos de lá para trazer para cá, mas conheço uma comunidade onde só os anciãos, só as colunas é que escolhem os cânticos. Tem uma igreja na China que os irmãos, eles se reúnem todos os dias, os irmãos do louvor, oram, ensaiam, oram as escrituras, oram, chega no domingo, quando o grupo vai até a frente, que começa a louvar o Senhor, as lágrimas daqueles que estão presentes vertem, porque eles são tocados pelo Senhor, eles estão cheios do Espírito Santo. Ontem nós tivemos ali numa reunião, juntamente com alguns irmãos da comunidade aqui, quando aqueles homens, 90 homens, subiram à frente para cantar uma canção. Olhei para o irmão do lado chorando, olhei para o outro chorando. Não tem como a gente segurar as lágrimas, porque os irmãos oram de manhã, tem pregação
9 horas da manhã, reflexão, almoço, oração 2 horas da tarde, culto às 3 horas da tarde, oração à noite. É um local onde se reúnem os dependentes químicos. E Deus fala, irmão, e Deus liberta. Quem vai ali para visitar aqueles irmãos? Os irmãos aqui foram lá ontem, e algumas meninas também. Fomos tocados, porque todos abraçados. O irmão falou para mim, que é da comunidade aqui: irmão, isso é uma vergonha para nós. Quando a gente vai louvar o Senhor, vamos louvar, vamos. Senhor, meu Deus do céu, olha quem que nós estamos louvando, irmão. É o Cristo glorificado, sentado à destra de Deus, e que também habita em nós, irmão. Que coisa linda, é tão bom quando o Espírito estabelece na comunidade o seu senhorio, que é Cristo. A nossa vida tem que ser governada por Ele. Agora, irmão, nós temos ouvido a voz do Espírito Santo. Quantas vezes o apóstolo Paulo queria ir para determinado lugar, mas, queridos, o Espírito Santo sempre o impedia. Percebe? Abra aí em Atos capítulo 16. Veja aqui, irmãos, o que é uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É diferente, irmãos. Olha só. Atos capítulo 16, versículo 6. Diz assim a palavra. Aqui o apóstolo Paulo, né? E percorrendo a região Frígio-Gálata, olha só aqui, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo iria para a Ásia pregar a palavra lá, na viagem missionária, mas ele foi impedido pelo Espírito de pregar a palavra lá. Irmãos, São Bento precisa de ouvir a palavra. Vamos mandar missionários para lá? E se ele quer ir pregar lá na aldeia? Será que nós temos esse discernimento, irmãos? Isto que eu quero que os irmãos entendam. Mas para entender isso, precisa de gastar tempo aos pés do Senhor. Senão, nós vamos fazer os movimentos na igreja. Não precisamos do Espírito. Ele vai estar lá fora, batendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, como nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias do fim, abrir os ouvidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que nós temos um ouvido consagrado ao Senhor, irmãos? Olha quantos absurdos são cometidos em nome de Deus, por pessoas renomadas em nosso país, criando muitos acessórios, como fazer campanha disso, faz campanha de oração, isso não está na Bíblia, meu Deus do céu. Por que tanto engano? Porque falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, 6, a palavra fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei e vou esquecer dos teus filhos. Quantos filhos de líderes estão perdidos nas drogas? Quantos filhos? Os pais se importam tanto com o seu ministério, esquecem da família. Que ministério que é esse, irmãos? O campo missionário nosso começa no nosso lar. Você evangelizar teus filhos, tua esposa, teu marido, cuidar. E na igreja é exatamente isso. O que a igreja é? Um cuidando dos outros. Pega a mão do irmão, dá uma lambida, fala: se é ovelha, eu quero muscular aqui. Dá um abraço, cheira a pessoa, amarrota a tua camisa, como disse o irmão, vem tudo bonitão, vestido, abraça, vai embora amarrotado. Mas você sabe que ali tem um irmão, tem uma irmã que te ama, porque, irmãos, nós não temos vínculos de amor, vínculos de unidade. Nós temos que pedir que o Espírito reavive isto em nós, desperte o dom que há em ti. Abra comigo, por favor. Está pensando que isso aqui é brincadeira? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, verso 6. Então, aqui, irmãos, o dom já está em nós. O dom de Deus é a própria pessoa do Espírito. Estão me compreendendo? Diz assim a palavra, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6.
Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Se você creu, ele está em você. Mas qual é o sentido aqui de reavivar? O que significa reavivar, irmão? Reavivar é tornar, não vou dizer o seguinte, aquele que está morto, porque ele está em nós triste. Lembra que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 5? Não apagueis o espírito. Percebe? Não entristeçais. Depois Efésios 4:30, não entristeçais. E 1 Tessalonicenses 5 vai dizer o seguinte: não apagueis o espírito. Porque se apagar o espírito, ele está em nós, mas está apagado, está triste, não vamos ter o falar dele, não vamos ter uma compreensão adequada nas escrituras. Então precisa aqui, veja aqui Paulo dizendo: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oh, irmãos, é o bendito Espírito, ele está em nós, mas em muitas vidas, infelizmente, está apagado. Reavives o dom. Qual que é o dom de Deus? O Espírito. Quer saber qual que é esse dom aqui? Abra em Gálatas capítulo 3. E hoje à noite nós vamos tratar sobre a redenção da cruz, um estudo bem contundente. Gálatas capítulo 3. Vamos ver qual que é este dom. Aqui ele começa a discorrer, vai discorrendo. Aí chega no 14, ele diz assim, né? Depois que Cristo nos resgatou da maldição da lei, versículo 13. Olha Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, infelizmente, o que nos entristece bastante também, eu vou falar aqui mais uma coisa, tinha muita coisa para poder dizer. Uma das coisas que entristece muito o nosso coração é perceber que hoje em dia as pessoas dizem que uma evidência de que uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo é o dom de línguas, não é? Os dons espirituais é o dom de língua. Mas se você presta atenção, os dons espirituais são todos, inclusive o dom de línguas, falar em outras línguas. Nós cremos nos dons espirituais, mas irmãos, a gente vê no Brasil pessoas muito famosas, pregadores ilustres, dizendo o seguinte: quem não fala em outra língua não foi batizado com o Espírito Santo. Isto é uma mentira, irmãos. E os outros dons? Por exemplo, profecia. Profecia é você falar aquilo que Deus disse na sua palavra. E Paulo diz o seguinte: olha, qual que é o dom maior? Ali em 1 Coríntios capítulo 14, é o dom da profecia. Estão me compreendendo? Mas, irmão, parece que esse povo não lê Bíblia, parece que eles não entendem a Bíblia. Quando o apóstolo Pedro foi pregar para Cornélio, que era um religioso, depois ele creu, irmãos, Pedro está fazendo uma alusão da sua experiência que ele teve lá no Pentecostes em Atos 2. Recebereis poderes sobre vós o meu Espírito, e desceu o Espírito Santo. Mas sabe o que Pedro diz aqui em Atos capítulo 11? Abram comigo, por favor. E nós vamos encerrar por aqui. Então Pedro aqui está discorrendo com aqueles irmãos sobre aquilo que aconteceu na casa de Cornélio. Agora o Espírito Santo deixa claro isso para nós, que vai mostrar aqui quando é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Percebe? Então diz assim. Então Pedro está dizendo o seguinte no versículo 15, Atos 11:15. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Aqui, eles aqui é Cornélio, a sua casa e os seus soldados. Ele era um centurião. Centurião é um chefe de 100 soldados, né? Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então ninguém deles lá de Cornélio caiu para trás. Caiu foi o Espírito Santo sobre cada um deles. Agora olha o 16. Então me lembrei da palavra. Aqui essa palavra aqui é rema. Me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então o contexto aqui que eu vou falar no versículo 17 é o versículo 16, é do batismo do Espírito Santo, irmão. Agora olha o 17. Pois aqui Pedro vai mostrar para nós
Quando é que ele foi batizado com o Espírito Santo? Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom, o dom do Espírito, aqui de novo a palavra dom, o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Irmão, não é tão simples as Escrituras Sagradas. Olha, o Espírito Santo é quem nos regenera, mas não foi Cristo quem nos regenerou lá na cruz? Cristo fez a obra, o Espírito Santo aplicou a obra da cruz. Agora, não é o Espírito Santo, quem que nos batiza com o Espírito Santo? Quem que nos batiza, irmão? Abra no Evangelho de João, capítulo 1, João 1, vamos ver aqui o versículo 33, João 1, 33. Vamos ver quem que batiza com o Espírito Santo. Vamos ler aqui o versículo 32 e o 33 e vamos orar. E João testemunhou, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Olha o que João está dizendo agora aqui, irmão, que lindo. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele, Jesus, né? Aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem que nos regenera? O Espírito Santo. Ai, que legal é isso, irmãos, que coisa linda. Eu fico muito triste quando eu vejo aí um crente buscando o batismo com o Espírito Santo. Então ele nunca creu, porque o dia que ele crê, que foi incluído na morte e ressurreição de Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor pelo privilégio maravilhoso e gracioso de termos olhos abertos e ter crido na bendita pessoa de Cristo e na obra consumada do Calvário, onde fomos incluídos na sua morte e na sua ressurreição. Pai, frutifique essa verdade em nossos corações. Aviva a tua obra em nosso meio. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem nos dado discernimento espiritual para compreendermos a palavra pela luz do Espírito sobre os nossos corações. Leva-nos guardado para os nossos lares, Pai. E em nome de Cristo nós oramos. Amém.